Fala pessoal, aqui é Matheus do Envelopados e hoje eu decidi fazer uma coisa muito legal. Eu vou testar para ver se a minha estratégia que eu utilizo no Forex funcionaria no mini índice. E para isso eu vou pegar os últimos 5 dias de trade da B3 e vou analisar aqui com vocês ao vivo. Eu juro que eu não analisei esse mercado ainda e por isso que vai ser mais interessante. Vai ser uma coisa que eu vou fazer aqui com vocês. E eu vou tentar não fazer corte no vídeo para vocês não falarem que foi manipulado. E eu só vou cortar o vídeo caso eu não consiga falar alguma coisa óbvia ou uma coisa a tempo, mas prometo que isso não vai interferir nos resultados. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o último índice da B3, que eu acredito que seja o ING, e vou minimizar aqui a tela rapidamente para eu não conseguir ver o que aconteceu nesse mercado. E eu vou aqui para os últimos 5 dias de pregão, que vai dar na segunda-feira, dia 23. Ok. Vou colocar um dia antes para poder fazer a análise melhor. Vou deixar aqui na sexta-feira, no final da sexta-feira. Agora a gente vai redefinir o gráfico aqui. E começamos analisando que a B3 está num movimento de queda aí desde quando abriu esse contrato. E o que eu vejo aqui é que ele está querendo fazer um pivô e tem uma zona de liquidez exatamente nesse ponto aqui. Ok, vamos passar agora para os 5 minutos e vou adiantar até a segunda-feira, a abertura do mercado na segunda-feira aqui. A gente vê que o mercado abriu num gap de baixa, rompendo essa região aqui de fundo. O que eu esperaria aqui? E numa região onde ele provavelmente estava pegando uma liquidez. Eu esperaria ele fazer um pivô para poder entrar vendido. Acredito que eu não entraria vendido já aqui na abertura do mercado. Vamos ver o que ele aprontou aí. Aqui ele aproximou da região, mas ainda também não vi nenhum ponto de entrada aqui muito certeira. Talvez daria até para adiantar uma entrada aqui nesse ponto. Analisar que se romper esse pivô aqui para baixo, acredito que dê para fazer uma entrada, sim. Uma entrada, ok. Aqui a gente teria entrado vendido nesse ponto com o stop ali de 580. O stop tá 545. Vou deixar aqui 555. O stop tá um pouquinho alto aqui. Na B3 deve estar muito volátil esses últimos dias. Faz tempo que eu não opero na B3. Vamos ver se a gente teria tido ganho nesse trade aqui. Já 15 horas e ainda não evidenciou nenhum movimento importante. 17, 18. O horário de fechamento é às 19? Não, 18h20. O trade teria finalizado aqui. Teria dado aí um retorno de 745 pontos para um stop de 555. Não bateu no 2-1, que é o que eu gosto de operar, mas acredito aqui também que o mercado, o stop ficou um pouco grande e não deu um movimento muito grande no dia. Teria como pegar um movimento maior e um risco retorno maior, porém
teria que entrar mais agressivo, talvez aqui já contando que iria segurar ali, ou até mesmo aqui nessa zona, talvez aqui poderia ter pego um 2 para 1, mas não foi o que aconteceu. Vamos prosseguir aí com o mercado. A abertura aqui do dia 26, na quinta-feira, às 9 da manhã. Aqui por enquanto eu não faria nada até ele vir buscar aqui essa zona aqui, talvez pegar essa liquidez aqui dessa zona de cima, ou se aproximar dessa zona aqui de troca de polaridade e fazer um topo duplo. É o meu ponto de venda. Ainda estamos para venda aqui no mercado. Eu só mudaria para compra caso ele chegasse aqui no fundo, fizesse um fundo duplo, para depois pensar em subir, justamente por causa desse ponto aqui de liquidez que ele buscou aqui já no início do dia. Vamos ver como se desenrola aí o mercado. Ele fez um topo duplo aqui com pega de liquidez na zona de troca de polaridade. Então, rompendo esse candle aqui para baixo, acredito que daria uma venda para a gente. Foi o que aconteceu. Entraria vendido nesse ponto com o stop aqui de 350 pontos com um alvo de 2 para 1, que seria de 700 pontos. Vamos ver como se desenrolou o trade. Seria estopado aqui, talvez porque ele veio pegar essa liquidez aqui ainda de cima. Vamos ver como desenrola novamente. Ele subiu, o mercado subiu no dia de hoje, pegou a liquidez ali daqueles topos, tá um pouco indeciso ainda, mas aparentemente o mercado no dia de hoje ele estava voltado mais para a alta do que para a queda. Analisando agora retrospectivamente, foi aquilo que a gente tinha falado. Ele pegou essa liquidez aqui do mercado, veio aqui, fez um falso topo duplo, né? Mas aqui ele não pegou nenhuma liquidez, então por isso que isso daqui talvez tenha sido um pouco arriscado. Voltou e fez aqui o pivô na zona de pega de liquidez, veio e fez esse pivô de alta. Talvez a melhor operação do dia teria sido aqui, nessa compra do rompimento desse pivô, com um alvo ali de 2 para 1, ou nesse topo aqui. Talvez o movimento melhor do dia teria sido esse. Não sei se eu teria pego ao vivo, porque estaria justamente aqui na minha zona de stop. Ao vivo a gente analisa as coisas com um pouco mais de tempo, mas vamos prosseguir. Até agora, um win e um stop. Analisando aqui o gráfico de 1 hora, a gente vê que ele está próximo dessa zona de liquidez aqui, desse topo, e também está próximo dessa outra zona aqui de liquidez, daquele topo aqui. Então eu ainda estaria pensando em venda, porém eu esperaria o mercado ele pegar algumas dessas zonas aqui de liquidez para depois pensar em entrar vendido. Ele já pegou aqui a liquidez desses últimos topos aqui, então só esperaria no dia de hoje ele me dar uma entrada para poder entrar vendido. Não entraria comprado aqui ainda. Aí ele começou, pegou a liquidez aqui, começou a fazer um movimento de repique de venda, já foi direto. Poderia ter acreditado que aqui fosse um topo duplo aqui na pega de liquidez e deixado uma venda nessa região, ou poderia ter acreditado que foi um topo duplo, depois ele fez um novo pivô, um repique, e teria dado outra venda nessa região aqui. Eu passei muito rápido, então
acredito que eu perdi esse movimento. Vamos ver o que ele faria aqui novamente. Eu ainda estou voltado para a queda. Ele voltou nessa zona aqui. Se ele fizer algum movimento, algum topo duplo, eu teria entrado vendido aqui novamente. Não foi o que aconteceu. Então, se você já entrou ali no começo do dia, pegou o movimento, você já fez o seu dia. Se não, não acredito que teria uma nova entrada aqui para a gente fazer nessa sexta, dia 27 de dezembro. Claro que o mercado ele só foi, né? Como diria o sábio, mas se você não viu esse movimento aqui de topo duplo ou desse pivô aqui, então provavelmente você teria perdido, a não ser que você tenha entrado aqui em algum outro trade system nessa região ali de queda do mercado. Agora estamos na segunda-feira, dia 30 de dezembro, o mercado ainda em queda e o trade system que eu utilizo, a gente espera pegar uma liquidez. Tem várias zonas de liquidez aqui nesses topos aqui onde está concentrado o stop de alguns players. Então eu esperaria justamente pegar essa liquidez, fazer um topo duplo para poder entrar vendido novamente. Ainda que não entraria comprado nessa região, esperaria fazer um movimento aí de topo duplo para poder entrar vendido. Aqui eu acredito que daria uma venda sim. Ele já pegou bastante zonas de liquidez, tá aqui numa região aceitável de retração de Fibonacci, que é 61,8, 50%. Então vamos entrar vendidos aqui. O stop estaria aqui em 270 pontos e o alvo estaria em 540. Vamos ver aqui como teria se desenrolado esse trade. E a gente teria tido um ganho nesse dia. Então, teria ganhado 2 vezes e perdido uma. E eu perdi aquele trade ali também. Não sei se ao vivo eu teria visto isso, se eu teria arriscado. Mas vamos contar que a gente não operou aquele trade ali. E foi o que teve para o dia. Exatamente. Pegamos aqui o movimento, saímos exatamente no 2 para 1. E depois não fez mais nada o mercado aquele dia. Agora, quinta-feira, 2 de janeiro. O que eu olharia aqui para esse dia de quinta-feira, 2 de janeiro? Não vou colocar o gráfico numa hora, mas a gente mantém aquela nossa visão de mercado em queda. Então a gente só olha a liquidez dos topos. Tem essa liquidez desse topo, tem a liquidez desse topo, que eu não acredito que seja uma liquidez muito boa, e eu esperaria ele romper a liquidez desse topo aqui para poder pensar em uma venda. Não sei se vai acontecer, mas vamos esperar aí o que ele vai fazer nesse dia. Ele não rompeu a liquidez desse topo e já caiu. Então a gente esperaria agora um repique para poder entrar na venda desse dia, que parece que não vai acontecer. Parece que a liquidez que ele pegou foi desse topo mesmo e desse topo aqui. Eu não estou muito habituado com os movimentos do mini índice, então esse dia aqui eu não sei se eu entraria nesse movimento aqui de cima. Agora, pegando essa liquidez aqui, muito provavelmente eu esperaria um movimento e eu entraria vendido aqui. Se ele vier fazendo algum movimento de topo duplo, eu com certeza entraria vendido aqui. Ombro, cabeça, ombro. Pelo horário, 2 da tarde, não sei se seria um movimento muito grande, um movimento importante, mas se rompesse esse fundo eu entraria vendido com um alvo aqui
em 2/1, que foi o que aconteceu. Vamos ver agora o resultado. 16 horas, 17, 18. O mercado ele não andou depois desse movimento, então não vou considerar esse trade. Eu teria entrado aqui, mas igual eu falei para vocês, pelo horário talvez não fosse uma entrada muito boa de ter sido realizado. Não teria sido estopado, mas também a gente não teria tido nenhum ganho. Então eu não vou considerar esse trade aqui. E por último, a sexta-feira, dia 3 de janeiro. Vamos ver como o mercado se desenrolou nesse dia. O princípio básico do meu trade system é esperar uma pega de liquidez, como ele está fazendo aqui agora, para depois pensar em algum movimento aí, um topo duplo, uma figura, para entrar na venda, visto que estamos em um mercado em queda. E foi o que ele fez. Ele buscou aquela liquidez ali, fez um padrão de candle. Não sei se eu entraria nesse padrão de candle, a média de 9 ainda não virou. Acredito que eu esperaria mais um pouco, ele fazer um movimento, talvez um repique, para poder entrar. Eu acredito que eu entraria aqui depois que ele fez esse movimento, esse candlezinho verde aqui de repique na de 9 e veio rompendo para baixo. Aparentemente o mini índice ele não deixa muita figura como topo duplo e ele já faz os movimentos já mais retos. Olhando aqui retrospectivamente nesse dia, eu deixaria um stop aqui em cima, 480 pontos, 485, e entraria aqui no rompimento desse candlezinho verde aqui, que pode ser um candle gift, um candle de entrada, e o alvo ali no 2/1. E vamos ver como o trade teria sido desenrolado. Teria dado ganho esse dia, então a gente teria saído no lucro esse dia, apesar de que o mercado ele caiu bastante. Se você tivesse entrado ali naquela entrada, você teria um retorno aí talvez de 3/1 ou um pouquinho mais no restante do dia. E é isso, pessoal. Eu fiz as entradas aqui no Trade System que eu utilizo, que é baseado no Smart Money Concepts. Antes eu tentei utilizar esse Trade System no índice, não tive muito bons resultados. Ele é mais feito para ser operado mais no Forex. Porém agora, olhando novamente aqui o mercado em queda no índice, parece que ele obedeceu bastante os conceitos que eu utilizo. Então eu utilizaria novamente esse Trade System no índice, caso eu voltasse a operar no índice. E como vocês viram, eu não foi ao vivo aqui a análise, então foi até mais divertido, né? Que claro que não é igual ao trade ao vivo, é um replay, mas vocês viram que eu expliquei todas as entradas antes de fazer, e todas as entradas são bem coerentes com a forma que eu opero. Espero que vocês tenham gostado, e se quiserem saber mais sobre análise e o Smart Money Concepts, você pode estar clicando nesse vídeo que está aparecendo aqui agora. Vejo vocês lá.